Jesus disse em Mateus 7,24, portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Contudo, esta casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Esse é um texto fundamental a todo aquele que crê, porque aqui Jesus fala da relevância de nós estarmos sob alicerces sólidos, fala da importância dos princípios e da aplicação de sua palavra, de transformar em sabedoria aquilo que é informação, que é conhecimento. Só que aqui ainda ele está avisando seus discípulos que dias ruins estavam por vir, e ele usa termos que tipificam uma tempestade, ventos, rios transbordando, chuvas. E na verdade todos nós, mais hora ou menos hora, teremos que enfrentar tempestades. E nós interpretamos tempestade como algo pertinente ao macroambiente, ou seja, nada eu possa fazer para evitá-la, nada eu possa fazer para produzi-la. Só que esse princípio não é bíblico, porque na verdade a Bíblia diz que se o homem semear vento, ele vai colher tempestade, e ainda aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, em outras palavras, eu posso fabricar uma tempestade. Eu não precisaria viver o que eu estou vivendo hoje se lá atrás eu não tivesse feito as escolhas que eu fiz. Então eu posso provocar uma tormenta, provocar uma tempestade, provocar turbulência com as escolhas que eu faço, com as decisões que eu tomo. E na verdade, nós temos a história de Davi como um dos maiores exemplos de como lidar com tempestades, como reagir às tempestades. Há tempestades que são provocadas por nós, mas há tempestades que são provocadas por terceiros. Você não fez nada para merecer aquilo, mas ela acabou te atingindo. Uma esposa que foi traída pelo marido, abandonada por ele, pode estar dizendo agora, eu não estaria nessa luta financeira, não estaria nessa dificuldade se não fosse a escolha que ele fez. E tantas outras situações poderiam ser colocadas aqui, outras tempestades que nada teve a ver com o teu movimento direto, mas você está aí tomando essa chuva, vendo os rios transbordando e as suas estruturas sendo atingidas. Como reagir? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele cometeu um erro terrível. Ele cai em adultério com Batseba e para resolver a história, como ela era casada, ele manda esse seu marido, que era um dos seus melhores soldados, para a frente de batalha para morrer. Então ele é culpado de adultério, ele é culpado de assassinato. E na Bíblia, no Antigo Testamento, tanto o assassinato quanto o adultério tinham como condenação a pena de morte. Davi fecha a história de tal modo que ele não deixa linhas soltas, então ele acredita que essa história nunca viria à tona, mas aos olhos de Deus nada está oculto. Ele manda um profeta chamado Natã para revelar aquela história, ele acaba confessando seu pecado, ele diz, eu pequei contra Deus. E o profeta diz, ele te perdoou, você não vai morrer. Engraçado, porque isso é a graça de Deus. Você merecia a morte, mas você não vai morrer. No entanto, Deus fala das consequências que Davi teria que enfrentar em função do erro que cometeu. Então, em primeiro lugar, Batseba ficou grávida e Deus disse, o seu filho vai morrer, aquilo que você fez em oculto vai ser feito publicamente, alguém vai ter as suas mulheres publicamente, as suas concubinas, eu vou dá-la a outros homens, e ainda a espada nunca vai se separar da sua família. E Davi teve que lidar com isso. Na sua casa teve caso de incesto, teve caso de assassinato, o filho se levantou contra ele, um desses filhos tomou todas as suas concubinas num lugar público em Israel, ele foi envergonhado em função disso, e o filho que ele orou para ver se Deus salvava acabou morrendo. Ele fica 7 dias em oração buscando a Deus para ter uma resposta, para ver se o filho era salvo. Como isso acaba não acontecendo, porque nem sempre as nossas orações são respondidas do jeito que nós esperamos, ele se levanta daquela crise com uma postura que assusta os seus seguidores, porque eles estão dizendo, puxa Davi, enquanto seu filho estava vivo, você chorava e clamava a Deus, agora que seu filho morreu, em vez de prantear, você se levantou, tomou banho, vestiu uma roupa, comeu um pão, foi adorar a Deus. Como é isso? Na verdade, Davi estava nos ensinando a reagir às turbulências e às tempestades. Por quê? Ele se apega a Deus de todo o coração, ele fica muito tempo ali na presença de Deus, se acertando com Deus, porque ele havia pecado contra Deus. Então não há nada melhor do que você acertar com Deus, do que você gastar tempo com Deus, porque só Deus pode te devolver sua segurança, a sua paz, seu equilíbrio, a harmonia dentro da tua casa. Só Deus pode te devolver a visão, os sonhos, a esperança. Então não há nada que nós possamos fazer e nada porque possamos dizer que mude algo dentro de você parecido com aquilo que Deus faz quando Ele fala, quando Ele responde, quando Ele age. Então busque a Deus e Ele vai te dar direção. Além disso, Davi enfrenta a realidade do jeito que ela é. Aconteceu.
está tudo arrebentado, tudo foi destruído. Então não adianta chorar, espera as águas da enchente baixar, vê o que foi destruído e recomeça, reconstrói. É o que Davi faz. E ainda ele se apega a promessas, porque o filho havia morrido, mas ele não disse: o meu filho vai voltar. Pelo contrário, ele entendia o que era a eternidade. O meu filho nunca vai voltar para mim, mas um dia eu irei até ele. Ou seja, ele morreu, ele já está com Deus. Um dia eu vou morrer e eu quero estar com Deus também ao lado dele. Nós vamos nos ver, mas não nessa terra, nós vamos nos ver na eternidade. E se apegando a essa promessa, ele consegue gerenciar suas emoções, ele consegue lidar com a dor que estava sentindo e a vida segue. E ele ainda é muito usado por Deus, ele ainda realiza muita coisa, sua história ainda é muito abençoada e ele ainda é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Coloque a sua fé em Jesus Cristo e busque a Deus de todo o coração, que Ele vai te ajudar a lidar com essa tempestade.